Número 6, sexta estratégia. Vamos utilizar estímulos inconscientes. Ó, anota isso aqui, porque isso aqui já é um assunto mais avançado. Estímulos inconscientes que precisam estar dentro do teu atendimento persuasivo. Olha só. Primeiro, a tua conversa ela tem que ter início, meio e fim. É exatamente o que eu acabei de falar. Você tem que dar um passo a passo. Então, nessa estrutura, de novo, a estrutura de atendimento. Eu vou passar para você uma estrutura e você tem que seguir a estrutura. Ela é feita de acordo com blocos de persuasão. Então, quando o cliente percebe que assim, ó, o teu atendimento ele tem um início, o teu atendimento ele tem um meio e ele tem um fim, é como se ele se sentisse dentro de uma viagem programada e ele sabe quando é que ele está começando, quando é que ele está no meio e quando está para fazer o agendamento, quando está no fim. Então, a estrutura serve exatamente para isso. Porque se chega um orçamento no seu WhatsApp hoje, como é que você começa? O que você fala? Como é que você conduz? Tem que existir um passo a passo. E esse passo a passo é justamente o que eu falei. Faz o cliente ficar relaxado. Ele tem, sabe o quê? Uma previsibilidade. Todo ser humano adora uma previsibilidade. Adora saber o que vai acontecer. É a melhor coisa do mundo? Talvez não seja, mas todo mundo gosta. Isso é inconsciente, está inerente ao ser humano, né? Ou seja, conversa com início, com meio e com fim. Então, você vai ter uma estrutura onde você vai ter uma abordagem inicial, você vai fazer depois um mapeamento do que o teu cliente precisa, você vai apresentar uma solução, você vai apresentar o investimento, você vai conduzir tudo. Mas para essa condução ser de forma extraordinária, você tem que estar muito ligado na estrutura. Tá? Por isso que eu bato na tecla. Você tem que ter script, tem que ter roteiro, tem que ter estrutura. Porque isso já faz parte de estímulo inconsciente que o seu cliente vai perceber para fechar o orçamento com você. Tá bom? 2. Atendimento focado nos benefícios para a pessoa, não para você. É o que eu falei agora há pouco. E estou recapitulando aqui com você. Tá? Tudo que você falar vai ser focado na realidade e na rotina do seu cliente. Sempre. Paulo, como é que eu faço isso? Você vai fazer isso perguntando qual a rotina do seu cliente. Vai perguntar isso para ele. Conta um pouquinho mais para mim. Eu vou te ensinar depois como é que você faz isso de uma forma correta. E aí, quando você entende a necessidade do seu cliente, você vai fazer vendas para o seu cliente que fazem total sentido. Ó, a venda faz total sentido para o seu cliente. E quando a venda faz total sentido para o seu cliente, ele paga a mais por isso. Sempre. Ok? Mas ele precisa entender o benefício e o motivo. E você vai perceber uma coisa muito importante. Eu quero que você anote isso aí também, tá? Eu vou colocar na grande não, na esmagadora maioria das vezes, presta atenção nisso aqui, cara, isso aqui é muito importante. O problema do seu cliente não é falta de dinheiro. Você já pegou casos assim, que o cliente fala, é que assim, eu estou sem dinheiro agora, eu vou esperar mais um pouquinho. Fala para mim aqui no chat, quem é que já pegou esse caso aí? Vamos interagir um pouquinho aqui antes de começar. Quem já pegou esse caso? É que agora eu não posso, estou apertado. Agora para mim tá difícil. Agora para mim, vai ficar um pouco puxado. Né? Quem é que já pegou isso aí? Eu acho que a maioria já, né? E eu vou falar para você o seguinte, volto a falar, na esmagadora maioria das vezes, o teu cliente está mentindo para você. Hoje mesmo falou o Rony. Então, Rony, na grande maioria das vezes, não é falta de dinheiro. Tem outras coisas para fazer antes. É isso aí, tá? Então, Paulo, se não é falta de dinheiro,
O que que é então? Ó, eu estou falando na esmagadora maioria, não é todas. Às vezes pode ser, ok? Mas na maioria das vezes é o quê? É uma falta de entendimento do que o seu cliente está buscando ou precisando. Tá? É isso. Então, quando você começa a entender o que o seu cliente quer, qual a real necessidade dele, você começa a ofertar para ele serviços que fazem sentido para ele. Ele precisa entender o porquê que ele vai pagar mais por aquilo. Se ele não entende, não é a questão de dinheiro. Ele não entende porque ele pensa o seguinte, cara, por que eu vou pagar mais por isso aqui se eu achei uma coisa igual ou parecida aqui, quase igual, que é mais barato? Por que eu vou pagar mais aqui se eu posso não pagar isso aqui? Né? Vou dar um exemplo para vocês. Agora, recentemente, essa semana, a gente estava em férias, estávamos num hotel, e aí nós já tínhamos pago tudo, né, no hotel. Eu tinha pago tudo antecipado, à vista, show de bola, beleza. Aí fui para fazer o check-out e não tinha mais nenhum tipo de consumo lá, né? Então, assim, era só entregar ali os cartões, a chave e ir embora, né? Aí a moça falou para mim o seguinte, Paulo, aqui assim, ó, gerou mais um débito aqui na tua conta, que é uma taxa de turismo, tá? Então vai dar X. Cara, preço irrisório. Mas não é o preço que me incomodou. O que me incomodou é o fato de aquilo não fazer sentido para mim. Porque quando eu paguei tudo à vista antes, eu já tinha pago quase R$ 400 em imposto de serviço. Porque quando você vai fazer uma reserva de hotel ou passagem aérea, enfim, você já deve ter percebido, né? Você paga o serviço e você paga separado o imposto. No final você vai pagar tudo a mesma coisa, mas eles dividem. Ó, isso aqui é o hotel, isso aqui é a passagem aérea, isso aqui é sei lá o quê, e aqui é o imposto. Você deve ter visto isso, né? Então é separado. E quando eu fiz lá o Pix, o depósito, eu já tinha visto, ó, o hotel é isso aqui, e o imposto é esse aqui. O imposto dava quase R$ 400. Então, já paguei bastante imposto lá. Né? Tudo certo, beleza. Já pagamos o imposto. Agora, fala uma coisa. Por que eu tenho que pagar mais isso aqui no final? Poxa, ninguém me alertou disso. Ninguém me falou disso. Agora, você está me cobrando uma coisa que você nem tinha falado para mim? Entendeu? Então, não é a questão de ter dinheiro ou não, porque o valor era baixo. A questão é, por que que... Deixa eu entender o porquê eu tenho que pagar isso aqui. Entendeu? Deixa eu entender por que eu tenho que pagar isso aqui. E com o seu cliente é a mesma situação. Ele tem que entender o porquê que ele tem que pagar aquilo. Legal? Então, na grande maioria das vezes, não é falta de dinheiro, é falta de entendimento. São duas coisas completamente diferentes, tá? Vamos lá, seguindo aqui então. Terceiro estímulo é o contraste entre o ótimo e o péssimo. Lembra que eu falei para você que você vai... Deixa eu pegar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Você vai fazer o cliente pensar exatamente isso aqui, ó. Ainda bem que eu achei essa empresa, aqui eu estou seguro. É nessa parte que você vai fazer um contraste entre aquilo que é muito bom e aquilo que é horroroso. Porque quando ele conseguir comparar, quando ele entender na mente dele que existe uma coisa ótima e uma coisa que é péssima, ele consegue fazer essa distinção, ele consegue fazer, não você. Você vai persuadi-lo a fazer essa distinção, mas quem vai fazer é o seu cliente. Por isso que ele vai pensar, cara, ainda bem que eu achei essa empresa aqui, hein? Porque aqui eu estou seguro. Dá um exemplo básico só para você começar a entender. Volto a falar. Eu vou explicar com detalhes como é que você vai fazer isso aqui na prática, tá? Mas aqui é basicamente o seguinte, por exemplo, você pega um cliente que tem um sofá de R$ 30.000, um sofá de linho, vai lá, linho, algodão e etc., onde você tem que saber fazer um bom serviço, senão pode dar sérios problemas, você deve saber muito bem do que eu estou falando, só que teu cliente não sabe. Na cabeça do teu cliente é o quê? Cara, é uma higienização do sofá.
O cliente que ele é um pouquinho mais esperto, talvez ele saiba, bom, o linho, será que tem alguma questão aqui que pode prejudicar o linho? Não sei, mas você como profissional, você sabe. Só que, e se o teu cliente não souber? Ele vai achar que é tudo igual às higienizações. E aí, quando você fala para ele que na higienização de linho de um sofá de 30 mil reais pode dar o problema X e você mostra o problema que pode dar, você está mostrando o quê? O péssimo. Vai lá, puxa, eu nem sabia que isso aqui poderia acontecer com o meu sofá. Exatamente, isso pode acontecer. Agora, para isso não acontecer, existe essa outra solução aqui, ó. Pá, aí você mostra uma outra solução. Então ele tem o comparativo. Um serviço mal feito, mal executado, amarelou o sofá todo, subiu mancha de madeira, subiu cola, subiu, sabe, deu um monte de problema, enrugou o tecido, tirou a capa para lavar, depois foi botar de volta, não encaixou mais, entendeu? Muito bem. Só que esse aqui é um modelo que existe. E aí você vai mostrar que existe um outro modelo, que ele é mais profissional, que ele é melhor. E aí o cliente vai entender, poxa, ainda bem que eu achei essa empresa. Ainda bem que eles estão me explicando isso aqui. Agora eu consegui entender o porquê da diferença de preço. Tá vendo? Você vai dando estímulos inconscientes, você vai dando esses contrastes, e o cliente vai começando a elevar o nível de consciência dele em relação àquilo que pode acontecer. Você está começando a entender por que é você que conduz. Porque você vai dar as explicações que o cliente precisa saber. Bacana? Muito bem. Quarto quarto estímulo é o tangível. Então, você vai mostrar com detalhes palpáveis o processo e os benefícios. Você vai mostrar com detalhes o processo e o benefício. Eu já fiz isso em várias lives, mas eu vou fazer hoje novamente aqui para você ver. Então, por exemplo, pessoal, olha só. Eu tenho aqui do meu lado uma xícara de café. Tá legal? Ela é uma xícara de café que ela é de vidro, né? Ela tem uma alça, beleza? Xícara de vidro, ela tem uma alça, e ali eu tomo café. Ela é bem bonita, tem um design moderno, um design arrojado, né? E ela é uma xícara de café. Beleza? Beleza. Como é que você imaginou essa xícara de café? Fala para mim, como é que você imaginou essa xícara? Você criou uma imagem dessa xícara, certo? Muito bem. Agora, espera aí. Você criou a imagem dessa xícara na sua cabeça. Então você sabe que é uma xícara de vidro com alça que tem um design moderno. Beleza? Show de bola. Agora eu vou apresentar para você essa xícara. Né? Ó, e eu quero que você me responda o seguinte. Essa é a xícara, olha aqui. Ó. Essa aqui é a xícara. Você poderia ter imaginado essa xícara maior, menor, com mais detalhes, com menos detalhes. Agora fala para mim aqui no chat, quem é que imaginou essa xícara igualzinha como ela está aqui? Fala para mim. Quem é que imaginou ela igual? Fala para mim. Alguém imaginou essa xícara igual? Como está aqui? Ó, não, 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 nem um pouco, não. Sabe por quê? Porque é impossível. Porque, ó, porque a minha representação de xícara é uma coisa. Eu preciso mostrar para você o que é essa xícara com detalhes. Olha só, imaginei uma padrão branquinha, menor e com menos detalhes. Não, eu quase imaginei transparente, não pensei nela transparente, eu achei que era porcelana. Tá vendo a quantidade de situações que acontecem? Então, assim, se eu falo para você que isso aqui é uma xícara, você tem o seu entendimento de xícara e eu tenho o meu.
Agora, quando eu mostro, você vai ter o mesmo entendimento que eu. E é exatamente isso. Quando você fala para o seu cliente que você tem um processo de higienização personalizado, higienização premium para estofado, tem uma impermeabilização que isso. O seu cliente, como leigo, o seu cliente não está 100% do tempo focado nisso, ele deve fazer um monte de associações, um monte de analogias. Quando você mostra com detalhes claros, você faz ele entender. Tá, mas, por exemplo, sofá de linho pode amarelar? Como é que é isso? Eu nem permito que o meu cliente tenha essa dúvida. Eu já mostro para ele como é que fica. Tá aqui, ó. Isso aqui eu recebi de um cliente semana passada que mandou para mim. Fez serviço com uma outra empresa, olha só o que pode acontecer. Pá, ficou amarelado. Porque da mesma forma que eu sei o que pode ficar amarelado, para você pode ser uma outra coisa. Às vezes o cliente pensa que o amareladinho pode ser uma manchinha desse tamanho. Para mim, eu sei que pode estragar o sofá todo. Mas você tem que fazer o cliente entender exatamente aquilo que você entende. Ó, presta atenção nisso, ó. Olha só isso aqui. Você precisa fazer o cliente entender exatamente aquilo que você entende. Como é que eu vou vender essa xícara para você aqui se eu não deixo ela tangível para você? Teve gente que achou que ela era de porcelana. Imagina eu vender para você uma xícara de vidro e você achar que é de porcelana. Você vai ficar o quê? Extremamente insatisfeito com a compra. E com o seu cliente é a mesma coisa. Como é que você vai oferecer um serviço de higienização premium se você não mostra aquilo que realmente pode acontecer, aquilo que realmente é? Só que aí nós vamos entrar nos outros estímulos, que é o estímulo visual, aonde o cliente precisa visualizar em imagens claras o que ele está ouvindo ou lendo. Isso aqui é uma forma de ser visual. Ó, estou vendo, né? Eu expliquei para vocês, mas aqui é a tangibilização visual do produto, né? E principalmente o sexto aqui, ó, que é o que eu falei agora há pouco, de você mostrar para o cliente com detalhes o quê? Emocionais. Estímulos inconscientes emocionais. Que é o que eu falei, personalizado para a realidade do cliente. O que é um estímulo emocional? Por exemplo, isso aqui é um frame de um script emocional. São 8 etapas poderosas para você sentir aquela sensação deliciosa de casa limpa ao deitar no sofá. Vou repetir. 8 etapas poderosas para você sentir aquela sensação deliciosa de casa limpa ao deitar no sofá. Vamos começar a mexer no inconsciente dessa mulher que está pedindo orçamento. Toda mulher sabe o que é uma sensação deliciosa de casa limpa. Certo? Muito bem. Se você fala isso, é muito diferente de você falar que sei lá, a sua higienização, enfim, tem 8 etapas e a primeira é a aspiração completa. É muito diferente você falar que você utiliza produtos biodegradáveis ou que são aprovados pela Anvisa ou que é um processo onde para você fazer não sei o que lá, você usa o peróxido de hidrogênio. Você percebe que aqui você não está sendo emocional. Você está sendo muito racional. E essa racionalidade aqui vai afastar o cliente de você. Você precisa deixar tudo isso mais persuasivo. E não me espanta quem fala que usa isso aqui, essas frases aqui, o cliente responde aquilo que você já está acostumado a ler de vez em quando, né? Ah, eu vou ver, fazer os orçamentos, vou ver mais para frente, eu vou pesquisar mais preços, isso e aquilo, e etc. e tal. Tá bom? Então, você tem que entender melhor como que funciona esses estímulos aqui
e colocar essa comunicação dentro da sua comunicação, no seu atendimento pelo WhatsApp. Paulo, como que eu faço isso especificamente para o segmento de higienização e impermeabilização dos estofados? Muito bem, chegamos no ponto. Eu vou te ensinar agora com detalhes.